Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente pintar nossa última velinha. Essa daí, olha, eu vou pintar ela com uva. Vou pintar todo o espaço correspondente ao corpo da vela com o tom uva. Encher tudo isso. Depois de eu encher tudo isso, eu vou pegar o branco e vou começar a colocar luminosidade. Para essa, eu não vou usar tons para sombra. Como o uva é um tom bem escuro, então a gente pode usar ele mesmo para deixar como sombra. E quando a gente coloca o branco, olha, dá essa modificada nesse tom que ainda mostra um pouquinho do vermelho que tinha aí embaixo, deixando um tom bem bonito, deixando uma corzinha bem bonita. Para cada um desses espaços aí da vela, eu vou colocar uma porção de branco. Você pode estar usando para isso um pincel número 8, 10. Ela é grande, ela tem um espaço bom da gente trabalhar. Para colocar essas luzes, eu tô colocando com um pincel que tem o pelo mais maciozinho. Não é aquele que tá mais velhinho, mais acabadinho, mais duro, não. É aquele que ainda tá com o pelinho mais novinho, mais maior, mais macio, tá? Olha só o quanto eu tô colocando de branco e por onde eu tô espalhando. O meu tecido tá solto aí, mas vai dar para você entender direitinho, porque ele será semelhante aos de cima. Vou colocar uma boa porção e vou espalhar assim bem longo. Se você achar que emendou muito uma porção dessa com a outra, você pode estar acrescentando um pouquinho mais de uva nessas separações, na parte de baixo de cada uma dessas porções. Não é bem no centro dela, mas na parte de baixo, puxando para cima, como a gente fez com o preto na outra vela. Você pode estar pintando as duas no mesmo tom, do mesmo jeito. Eu vou fazer elas diferente para que você tenha mais um guia de cores, lembrando que esse desenho já tem ele pintado aí no canal e você pode estar encontrando ele no tom vermelho, a pintura dessas velas no tom vermelho, ou seja, para todo caso tem 3 guias de cores da pintura dessa vela aí disponível para vocês. Depois que você colocou todo o seu branco, o branco para todas essas partes, olha, eu tô colocando um pouquinho mais de uva na parte de baixo de cada uma dessas porções. Como eu disse a você, se você quiser escurecer um pouquinho mais a parte de baixo, fica bem a seu critério, eu tô colocando na minha. Agora, eu vou pegar e vou pintar essa região aí em cima com o branco. Eu não vou encher totalmente, eu vou pintar mais que o centro e vou deixar as laterais. É importante que você não deixe esse branco secar. A gente precisa terminar a pintura disso aí com uva e com esse branco úmido bastante para a gente misturar essas tintas. Deixar o tom uva ainda aparecendo, porém bem esbranquiçado. Olha só, eu vou terminando a pintura aí de cima com o tom uva e vou puxando ele em cima do branco. Ele fica mais claro do que o corpo da vela, tudo bem, mas ele não fica totalmente branco e a ideia é essa. Olha só, vou passando aí em volta, terminando de encher todo esse espaço. Só depois que você encher tudo isso, aí a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais para dar uma ideia de que essa parafina tá aí escorrendo, né? Ela foi aquecida e ela está escorrendo sobre essa vela. Esses cantinhos laterais eu vou já deixar um contorno mais marcado, mas a gente ainda vai fazer um trabalho aí em cima com o branco. Essa região aí em cima, ela precisa ficar mais escura. Depois eu vou colocar até um toquezinho de preto aí. Limpe o seu pincel, tinta só na quininha dele. Você vai distribuindo umas porçõezinhas de branco aí em cima. Principalmente dando a ideia de que tem uns pingos, né? Olha só, como se tivesse correndo mesmo isso aí. A parte de baixo, eu vou deixar esse branco assim mais marcadinho.
e a parte de cima eu vou esfumaçando. Olha só, um pouquinho de excesso de branco na parte de baixo. Pode ir colocando assim pelo meio também. Você pode colocar mais marquinhas ou menos, fica bem a seu critério, ao seu gosto. Eu tô levando agora um toquezinho mais de uva, para fazer umas sombras em alguns cantinhos. Olha só o excesso que eu coloquei de branco, aí o branco cabe bem, deixar ele aparecer. Manchando um pouquinho aí em cima. Mas eu não vou deixar separação aí não, tá? Porque é como se ela tá escorrendo livremente. Esse espaço, ele tá bem rebaixado, então a gente não precisa fazer uma separação igual fez no vermelho. Aí em cima eu vou colocar mais uva, para ficar mais profundo. E vamos manchar aí como se estivesse escorrendo. As porções de baixo são maiores e mais definidas, como se estivesse já esfriando essa parafina. Já a parte de cima tá mais aquecido, então eu vou deixar ela assim, menos definido. Aí eu passei mais um toquezinho de uva, uma sombra mais marcada para essa borda que tá de contra a luminosidade desse fogo aí em cima, umas manchinhas aí dentro. E eu vou mostrar duas formas que você pode estar colocando esse pavio aí dentro. Você pode estar colocando ele de baixo até em cima ou só pela metade. Para essa região aí da vela, eu vou colocar um detalhezinho com ouro. Você vai colocando porçõezinhas, como se tivesse uns detalhes nessas divisões. Coisa que você pode estar colocando nas duas ou em nenhuma. Fica muito a seu critério, viu? Você pode estar apenas espalhando um pouquinho de branco metálico aí por cima, nas regiões onde a gente colocou luminosidade. Também fica muito bom. E você pode estar decorando ela, fazendo mais detalhes sobre essa vela. Para o fogo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar aí, olha, o amarelo limão, esfumaçando ele, afastando ele desse ponto central. Vou fazer isso para todos os lados, dessa região que já estava pintada. A parte central bem escuro, o amarelo limão, e conforme a gente vai se afastando dele, a gente vai deixando mais suave, vai deixando só a sujeirinha mesmo do pincel. Pode puxar também um pouquinho para cima dessa região de dentro da vela. Cuidado se não tiver seco ainda, no caso da minha ainda não está, para não fazer um borrão. Olha só. Feito isso, eu vou pegar o preto para colocar o pavio. Você pode tirar ele de baixo mesmo, como eu tô colocando aí. Ou você pode tirar ele um pouquinho mais acima, principalmente que essa nossa vela, ela tem essa queda muito grande. Para você colocar ele um pouquinho mais acima, é só colocar um pouquinho aí de branco, ó, fazendo uma separação. Aí você deixa mostrando a parte de dentro dela, ao contrário dessa vermelha que não mostrou, não é isso? Deixa isso aí com maior saliência, deixa mais alto. Eu vou só manchar um pouquinho de branco aí, uma vez que a gente tá vendo a região central da nossa velinha. E isso aí tá muito aquecido, não é? Tanto que tá toda essa parafina aí escorrendo. Vou deixando esses excessozinhos aí para tentar mostrar isso. Para essa região aí central desse fogo, eu vou também esfumaçar esse vermelho que já estava aí. Vou fazer bem parecido com o outro foguinho ao lado. Olha só. Aí eu escureci um toquezinho mais esse vermelho, deixei ele mais marcado. Mas ainda a gente vai passar um branco, vai trabalhar um pouco isso.
Vou puxar de cima, olha, uma marquinha com o próprio vermelho. Agora, com esse vermelho, eu vou desenhar o espaço desse fogo. Vou descendo isso aí, deixando essa região, essa pontinha de cima bem escura. Vou fazer todo o desenho do foguinho dessa vela. Lembra que o outro a gente colocou o branco na parte de baixo e na parte de cima. Esse daí eu vou colocar o branco mais para a parte de baixo. Vou fazer aí essa curvatura. Nessa hora a gente esquece um pouco esse preto, tá? Esse pavio. Eu coloquei ele antes porque é bom que ele apareça por baixo disso tudo. Mas depois, se ele apagar muito, a gente pode reforçar ele um pouquinho, viu? Olha só o quanto eu vou colocando do branco aí, puxando por cima desse vermelho, desse amarelo, deixando mais suave. A ideia é que a gente suavize um pouquinho esse vermelho. Para essa parte aí do pavio, eu vou acender um pouquinho e vou escurecer também com o preto essa região aí em cima. Vou escurecer bem pouquinho. É só uma sujeirinha de pincel, viu? Que vai se perder aí em cima desse vermelho. Mas se você achar que ficou muito forte, limpe o seu pincel e passe um pouquinho mais de vermelho. Assim você emenda melhor os dois tons e puxa esse preto, sumindo ele para cima desse fogo. Veja que eu usei um pouquinho de vermelho, que ficou bem melhor essa emenda. Agora, para o acabamento dessas regiões aí de baixo, onde tem a vela, as bolinhas, folhas, eu tô passando mais uns risquinhos aí, só que eu tô passando com verde oliva mesmo. Os risquinhos que já estavam aí pintados era com o sépia. Não tem problema. Agora, eu vou vir colocando umas batidinhas com verde oliva. Você pode usar um pincel menor para fazer batidinhas mais, assim, mais discretas, mais fininhas, menores. Ou um pincel maior para você fazer batidinhas maiores. Fica muito ao seu gosto. São aquelas avenquinhas. Você pode estar colocando no tecido já com um pouco de ouro puxado aí por baixo, esfumaçado aí por baixo, como uma sombra. Você pode colocar a sombra que você desejar, ou você pode deixar só as avenquinhas. Eu vou fazendo ele só com a avenquinha, para você ver que não fica ruim. Dá um acabamento já bom para a sua pintura. Mas como os outros cachinhos eu coloquei ouro, como sombra, uma sombra aí por trás dessas avenquinhas, então eu vou colocar também para a minha, tá? Só que eu vou colocar depois que secar um pouco isso aí eu vou passar o ouro para ficar o brilhinho por toda a região. Para essa parte aí da velinha, olha, eu vou colocar também um pouquinho de ouro, fazer uns risquinhos. Aí eu pego o meu pincelzinho com tinta só de um lado e vou puxando vários risquinhos assim fininhos, uns maiores, uns menores. E você vai fazer para as duas velinhas, tá? Vai fazer isso em volta das duas velinhas. Não tem problema se um risquinho se emendar com o outro. Olha só, gente, a minha pintura já secou aí, agora eu vou passar um pouquinho de ouro aí por cima. De início, parece que vai apagar um pouquinho aquelas folhinhas que a gente colocou de avenquinhas, né? Aquela ideia de avenquinhas, mas não se preocupe, porque o ouro, ele vai secando e vai ficando mais transparente. E as suas avenquinhas, elas vão ficar com brilho e aparecendo bem, tá? E eu vou fazer isso em torno de todo o meu desenho. Dessa parte mais centralizada, não vou dar a volta nas velinhas, não. Só nessa região mais centralizada. Veja só o resultado final de nossa pintura. Logo mais eu volto com outras ideias. Beijos e até mais. Tchau!